Hello! Dagi, me ajuda a pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Sim, claro que eu te ajudo a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Esse é um Dagi Me Ajuda, uma aula de perguntas e respostas, né? Onde você manda a sua pergunta, eu dou a minha resposta. Para você que está caindo de paraquedas, que acabou de chegar nesse perfil, eu sou Dagiele Weipert, contadora e educadora financeira, e eu te ajudo a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Consignado, consigo negociar? Primeira pergunta. Vamos lá. O que acontece? Crédito consignado. No exercício da aula 1, você fez uma atividade muito importante, que foi fazer o seu levantamento de dívidas. Eu imagino que não tenha sido fácil para você fazer o seu levantamento de dívida e que, principalmente, quando você olhou o crédito consignado, você falou, meu Deus do céu. Então, o que vai acontecer, tá? Que eu vou te explicar agora. Como você fez isso na aula 1, a gente deu o seu primeiro passo. Imagina uma escada, tá? Imagina os degraus, tá? Imagina que você deu o primeiro passo, tomada de consciência. Muito legal que você já sabe que a sua dívida é de crédito consignado e a minha resposta para o seu Dagi Me Ajuda é, com certeza absoluta, a dívida do consignado também pode ser paga por um valor até 3 vezes menor. Qual é o cuidado que a gente tem aí? Cada empresa, né? Cada empresa, ela tem uma característica de bancos conveniados. Então, você vai ter alguns órgãos, algumas empresas que vai ter convênio com o Santander e com o Banco do Brasil. Nós temos hoje muitos bancos no Brasil inteiro, né? Então, o seu crédito consignado, olha que maluco que eu vou te falar, apesar do seu crédito consignado ser uma dívida que tem o juro um pouco mais baixo, tá? Essa dívida ela acaba se tornando muito cara pelo tempo dela. Os consignados tendem a ter 60, 96, até 120 dias. 120 meses de parcela. Então, o que encarece o seu consignado é mais o prazo do que o juro às vezes. Então, nosso objetivo, né, na sua jornada para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, o seu consignado, na verdade, tende a ser o seu melhor aliado. Então, o consignado, que hoje é um pavor para você, que hoje te assusta, que hoje te apavora, passa a ser o seu aliado nessa jornada, tá? Empréstimo consignado por imigrar para banco digital sem convênio. Lid, eu acredito que inclusive eu conheça você, se eu não me engano você é aluna da Bianca, não é? Crédito consignado é necessário ter convênio, né? Você não consegue uma consignação, que é um dinheiro, né, que foi entregue lá para você através de um convênio de consignação, sem convênio. Então, assim, eu recomendo que você faça o seguinte, faça a lista lá dos bancos que você tem convênio no seu órgão para você ir atrás disso, tá? Então, é possível fazer, sim, o consignado ser pago por um valor até 3 vezes menor, e aí nós temos um processo aí para ser seguido, né? Tem uma pergunta boa aqui, tá? Consignado, eu consigo recuperar o seguro embutido de carro de parcelas que já paguei? Vamos lá, você que está acompanhando a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que me mandou essa pergunta, quero falar com você aqui, ó, tete a tete. Algo que atrapalha muito as pessoas de pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor é não prestar atenção, tá? É não prestar atenção no processo, né? Porque os passos precisam ser feitos na ordem certa. Algo que eu falo muito é que na tua jornada de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, informação tem de monte na internet. O que não tem de monte na internet? Ordem, processo, passo a passo. E nessa semana, eu tô te entregando o exato passo a passo para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E você me fazer essa pergunta, tá tudo bem, não tem problema. Mas ela não é a primeira pergunta que você deve fazer. Pare e pensa comigo. Digamos que você tem um carro financiado, que você fez lá 20 mil, 30 mil, e você fez um seguro, né? Para que se caso você perdesse a renda, ou você não fez, o banco foi lá e fez sem a sua autorização, você acabou assinando sem ler. Mesmo que você cancele esse seguro, que você tenha direito a algum ressarcimento, fala para a Dagi, você acha que em algum mundo é possível que esse seguro seja capaz de diminuir a sua dívida por um valor até 3 vezes menor? Então presta atenção no passo a passo que eu te entreguei. Na aula 1, eu te mostrei que é um erro você pagar por itens que você
não é obrigado a pagar. E você fez uma descoberta agora de que esse seguro que você não estava atento, que você estava tão empolgado ali, como eu já fui um dia, né? Meu carro, eu quero pegar meu carro, me dá aí que eu vou assinar. E você acabou não se atentando, né? E por que isso é importante? Você agora, forte, empoderado, capaz, entende que a partir de agora você não assina mais nada. Você não assina mais nada sem ter profundo conhecimento do que você está assinando. Não há nada de errado com o seguro. Nada de errado. Mas por que eu não posso simplesmente responder a sua pergunta? Porque a sua pergunta está focada na devolução do seguro. Porque a tua mentalidade ainda está naquele processo de querer um dinheirinho de volta, sabe? E tá tudo certo, tá? Eu entendo. No teu lugar, eu ia pensar da mesma maneira. Meu, aquela menina falou que eu não devia pagar e ela posta uns trem que as pessoas pegam dinheiro de volta, ela me deixa louca e não me fala como. Na aula 2 nós vamos falar mais sobre isso, tá? Mas eu quero que você entenda que eu agora aqui na posição de sua mentora, né, te instruindo, eu quero te dizer que o teu foco, sabe, olhar de águia, ó, olhar de águia, mira assim e vai. O teu foco não deve estar em pegar o dinheiro de volta. Então, na aula 2 eu vou falar mais sobre isso, mas o teu foco tem que ser, daqui até a aula 2, que vai sair amanhã, você trabalhar essa energia de agora eu mando no meu dinheiro, agora eu não assino mais nada sem ler, agora ninguém faz eu assinar seguro que eu não quero contratar. Então, eu me estendi um pouquinho na resposta para que eu conseguisse colocar aí, ó, olho no olho aqui, ó, face to face com vocês, para que você entenda que sim, esse seguro que foi incluído no seu carro, ele pode ser a qualquer momento cancelado, é um direito seu, mas muito mais do que você se importar com ter dinheiro de volta, eu quero que você saia já super empoderado dessa aula 1, falando, caraca, assinei a parada aqui, assinei a parada sem ler, putz, que massa, agora eu aprendi que eu não assino mais nada sem ler, que eu não sou obrigado a assinar coisas que eu não concordo, que eu não vou mais contratar um seguro sem entender se aquele seguro é bom para mim ou se é bom para o banco. Seguro não tem nada de errado com ele, não. Falei na live de ontem, eu tenho seguro, mas o meu seguro eu pago por mês, 30 e poucos reais. Eu tenho 2 apólices, não está embutido em empréstimo que eu nem tenho. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar e que você saia dessa live mais empoderada, não sei se foi homem ou mulher que perguntou, do que você entrou, tá bom? A Claudinha fez uma pergunta parecida e Claudinha, ó, você perdeu a chance aqui de uma pergunta, hein? Olha só, você me perguntou das tarifas, né? Lembra que eu falei que o objetivo da aula 1 era que você listasse as suas dívidas, que você tirasse força dentro de você de entender que essa dívida não significa quem você é, que essa dívida é só um estado atual. É só uma situação que você está agora, que você andou fazendo umas coisas talvez aí que você não sabia que estava errado, que não era assim que funcionava, que multiplicava a sua dívida. Então, assim, o teu foco agora, ele está as tuas dívidas, né? Para e pensa comigo. Se você está aqui, eu divago, né, que você tem dívida. Imagina só, você acha que essa taxa, ela vai impactar mais a sua dívida? Por isso que a DAGE começa a semana Mais Dinheiro Zero Dívida, fazendo você fazer a atividade que é mais difícil. Sabe por quê? Porque você vai ter muito mais força na hora que você falar, putz, eu venci aqui essa etapa. Eu entendi agora que eu errei, mas que tá tudo certo, eu posso fazer diferente. Então, na aula 2, nós vamos falar mais sobre como cancelar essas tarifas. Isso é importante, não estou dizendo que não é importante, mas eu quero muito passar nessa aula para você uma mensagem, te dar essa mentoria mesmo aqui, de dizer para você, você vai saber como cancelar isso na aula 2, mas eu quero que a tua energia, os teus olhos de águia estejam focados agora para o que realmente faz bastante diferença na tua semana, nessa tua primeira etapa, nessa primeira aula, que é você olhar para a dívida e falar, eu não sou isso aqui, eu estou com isso aqui, mas eu não sou isso aqui. E aí as taxas vão vindo por consequência, tá? Ah, tem uma pergunta boa aqui, do Júnior. O Júnior fez a seguinte pergunta, né? Onde trabalho para fazer a portabilidade de consignado tem poucos bancos. Sicredi, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica. Será que terei possibilidade de baixar 3 vezes? Júnior, seu problema é sua solução. Eu gosto muito dessa frase, eu tento praticar ela na minha vida, né? Porque às vezes a gente olha para o problema, mas não olha para a solução.
Meu, você tem ideia que eu tenho gente que mora numa cidadezinha desse tamanho, que é funcionário público da prefeitura de uma cidadezinha do Piauí? Então, assim, ó, o teu problema não é um problema, ele é uma solução. Com certeza, tá? Com certeza, na hora que você sair da posição de endividado e for para a posição de pagador, você vai saber dar carteirada nesses bancos de um jeito que você vai conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E você não tem poucos bancos, porque os bancos que você citou aqui são os maiores do Brasil. Então, eu quero te convidar para também trabalhar a tua mentalidade. Tem algo que separa, né? Eu sempre falo a cabeça de um devedor e de um pagador. E normalmente é essa coisa de falar assim, eu não sou errado não, esses filhos da mãe vão receber juro pelo meu consignado, então eles têm que me tratar bem. Hoje nós estamos fazendo um processo com a minha aluna Fran, que vocês conheceram lá na primeira aula da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. A gente é muito negociador, a gente é realmente tipo assim, você me quer? Se me quer, então assim, se você me quer, você vai ter que me querer, você vai ter que me tratar bem. Então assim, com certeza, tá? Com esses bancos que você falou, dá para sim fazer o pagamento da sua dívida por um valor até 3 vezes menor, tá bom? Bora lá! Meu financiamento do carro é Banco Pan, juros altíssimos, pago em dia, o que eu mais quero é resolver. Vamos lá, financiamento de carro. Essa é uma dívida que normalmente as pessoas tendem a achar, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Normalmente as pessoas tendem a achar, não gosto que fique os comentários na minha cara, normalmente as pessoas tendem a achar que a dívida do carro não tem como ser paga por um valor até 3 vezes menor. E aí elas falam assim, porque portabilidade de carro é difícil, porque portabilidade de carro não encontra muito lugar. Quero que você pense assim, ó, não importa se você tem dívida de FIES, de crédito consignado, de cartão de crédito consignado, de cheque especial, de cartão de crédito. Tu tá com a dívida, não tá? Lembra que nós falamos lá na aula 1? Você deve? Deve, você deve, mas você vai pagar. E por um valor até 3 vezes menor. Então, a gente falou sobre isso. Então, assim, você não tem que pensar assim, a dívida do carro, porque ela é mais difícil, porque o banco PAN, porque o banco aquilo, porque eu vou pagar de trás para frente, porque pagar de trás para frente nem sempre resolve. E aí você fica matutando naquilo. Vai ter que resolver. E sim, é possível pagar a dívida do carro por um valor até 3 vezes menor. Se eu fosse colocar em grau de dificuldade, eu sempre coloco, né? Inclusive, nós vamos falar sobre isso na aula 3, tá? A dívida do carro tá lá em ciminha. É uma dívida chatinha? É uma dívida chatinha. Eu vou ser sincera para vocês, sabe? Eu queria chegar assim e falar assim, tem uma dívida que é super legal. Recomendo super que você vá lá e se endivide nela. Então, assim, toda dívida vai ter um grau de desafio para que você possa resolvê-la. Toda dívida, falei até bonito agora, ó, falei até resolvê-la, né? Então, assim, toda dívida vai ter, sim, um grau de desafio para que você possa resolvê-la, mas toda dívida tem solução. Algo que eu falo sempre para vocês, galera, é que eu tenho gente que deve 700 mil reais. Se uma pessoa que deve 700 mil reais consegue pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor, por que toda dívida não é? Então, até hoje, eu, Dagi, né, posso dizer, tem uma dívida que eu posso dizer para você que não tem como pagar por um valor até 3 vezes menor. Vocês querem saber qual é? Ó, a única dívida, galera, que não tem como pagar por um valor até 3 vezes menor é FIES em dia. FIES em dia. O FIES tem todo um contrato lá dentro, tem toda uma especificidade, tem toda uma situação, então você não consegue pagar o FIES de trás para frente, você não consegue fazer nada com o FIES. Agora, se o FIES estiver atrasado, aí é outro papo. Mas o FIES em dia não tem como pagar por um valor até 3 vezes menor. Tá? O FIES estando em dia. Eu tenho uma aluna, tadinha, ela sofre. Ela fala assim, pô, Dad, estou tão bem, vou viajar para o Canadá, estou tão feliz, eu estava toda desorganizada financeiramente, mas o FIES, Dad, eu falo, relaxa, é a Sara. Sara é uma figura. Vamos lá, vou responder uma do YouTube agora. Que linda, vou ler porque é uma mensagem que vai fazer diferença para vocês que estão procrastinando fazer atividade. Uma pessoa da comunidade acabou de falar para mim, acabei de fazer a atividade da primeira aula, como foi importante para mim, abriu minha mente para o montante que devo e nem tinha noção. Vou contar uma coisa para você, tá? Lindona de Deus, você não imagina, quando eu fui fazer lá o meu empréstimo, né, no 0800 ali, que eu tava desesperada na frente do meu computador, falando, meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel?
Sabe o que é você não fazer conta? E pode parar, e assim, ó, eu sempre falo que você para ver, tira, se você tem conta no Banco do Brasil ou no Santander, eu sempre falo, eu não posso falar nome de banco, gente, eu tô treinando não falar nome de banco, vocês vão ver que eu falo banco amarelinho, banco vermelhinho, né? Então, assim, enfim, se você olhar, Banco do Brasil, principalmente, o banco amarelinho, você vai lá nos extratos dos empréstimos, não tem o valor do juro, ou tem o valor das parcelas em ser, mas não tem o valor a quantidade de parcelas que você já pagou, parcelas em ser e as que faltam pagar. Ou seja, é um auê. Por quê? Porque eles não querem que você faça conta. Eu só descobri que a minha dívida de 30 que eu tinha pego virou 89 porque eu trabalhava no banco. Porque tinha um sistema lá, nunca vou esquecer aquela tela preta horrível, que eu digitava meu CPF e pá, aparecia. Então, vários de vocês relataram dificuldade de conseguir o documento de evolução da dívida, que é o exame de sangue da dívida, que mostra lá certinho o que tem na sua dívida. Os bancos dificultam ao máximo. Tu vai no banco amarelinho, eles falam para você bem assim, ó, toma aqui esse aqui para você, é o extrato, eles não dão o negócio da dívida, entendeu? Então, assim, fica ligado aí. Uma pergunta, o que é seguro prestamista? Seguro prestamista é um seguro que tem dentro dos empréstimos, gatona, que vai te proteger ali caso você perca, caso você venha falecer ou você perca a renda. Cada seguro tem uma apólice, é isso, tá? Não consigo nem pagar à vista. Vamos lá, ótima pergunta. Preciso ter dinheiro para pagar as minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Pergunta top, tá? Não sei se é bem isso que você queria me perguntar, mas vou aproveitar o gancho para falar, tá? Uma das coisas que é muito comum, né, é quando vocês veem as negociações que eu posto, principalmente à vista, né, aquelas negociações de tanto por tanto, a galera acredita que essas negociações só são possíveis serem feitas à vista, né? É claro, galera, é só você parar para pensar. Quando você vai comprar alguma coisa à vista, aqui em Cuiabá tem uma coisa que chama camelô. Eu não sei como é que chama na cidade de vocês. Lá no Rio de Janeiro tem o Saara, né? Tem esses lugares, como que chama outro? Ai, Jesus, esqueci agora. Tem um outro lá no Rio de Janeiro que vende cabelo, né? Enfim, esses lugares que tem um monte de vendedor. 25 de março, vai lá e fala assim, no débito, no crédito ou à vista. À vista sempre vai ter uma condição melhor. Mas hoje, visando principalmente que mais da metade dos brasileiros ganham menos, né, de R$2.000, as negociações vêm também com opções de parcelamento. Só que o que acontece, né? Eu sempre falo para as pessoas que o dinheiro, sabe o dinheiro que você não tem? Aquele que você acorda e dorme todo dia falando, cara, não tem dinheiro, cara, não tem dinheiro, dinheiro não sobra para nada. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Né? Mês após mês eu pago conta e não sobra. Sabe esse dinheiro? Você vai descobrir comigo na aula 2 que esse dinheiro já está com você. Na aula 2 nós vamos falar sobre isso, porque são tantas coisas nesse emaranhado de dívida que foi se criando na tua vida que você não tem mais a percepção que na parcela da casa tem juro, que na parcela do carro tem juro, que na parcela do consignado tem juro, que no cartão de crédito consignado tem juro, que no cartão de crédito tem juro, que tudo tem juro. Tá? Então, assim, é muito importante, mas muito importante mesmo você tomar essa consciência de que o dinheiro que você não tem, você tem. O dinheiro que você não tem, você tem. Dage, negociar o crédito pessoal com o Banco Vermelhinho, que era o que eu trabalhava, né? Já fiz a portabilidade do salário, mas descontam do cheque especial. Cancela o cheque especial e depois negociam? Negocio? Jaque, algo que eu falo muito para as pessoas é fazer o passo a passo na ordem certa é mais importante do que fazer de qualquer jeito. Né? Eu faço muita live na internet e às vezes as pessoas entendem B, né? E aí eu sempre falo, se eles fazem entender B, a culpa é minha, né? Então eu quero te dizer o seguinte, a portabilidade de salário em si não resolve sua dívida. Ela é um caminho, nós vamos falar sobre ela na aula 2, mas se você não atacar a sua dívida do jeito certo, que é fazendo as amarrações que eu chamo, eu falo para os meus alunos, né? É preparar as negociações. Aqui os meus alunos não ficam sentados. Tem gente que acha, né? Tem uma galera, principalmente que não vai com a minha cara, que fala assim, essa menina aí, ela tá lá para não pagar a dívida, né? Olha bem pra minha cara se eu ia vir aqui, né, 8 horas da noite, horário de Brasília, olhar pra cara de vocês e falar, é só não pagar.
Se fosse só não pagar, galera, era só abrir um stories todo dia e falar, para de pagar, para de pagar, para de pagar. Não funciona assim. O método de negociação que eu ensino no Mais Dinheiro Zero Dívida, que vocês estão conhecendo essa semana, é um método de negociação ativo. Ó o movimento, ó, ativo, né? Ele tem literalmente a função de que você deixe os seus soldados bem posicionados para você conseguir a negociação. Então, jamais num processo de negociação de dívida, você deixa o cheque especial ativo. Então, você foi negociar do jeito errado, erro número 2, né? Tá tudo bem, você já fez, mas agora para responder a sua pergunta você consegue negociar com o Banco Vermelhinho? Consegue? Eu tenho uma aluna que não faz 15 dias que ela começou a guerra rápida e intensa contra a dívida, ontem, a turma 9 começou esses dias, ontem ela já recebeu uma proposta de 60 por 30. Ela não aceitou ainda porque não é o valor justo. Então, assim, o Banco Vermelhinho é fácil de negociar, eu falo isso para as pessoas. É fácil desde que você saiba como fazer. Então, assim, negociar do jeito errado, que, tirei meu salário de lá e eles que lutem, né? Não funciona assim não, tá? Vamos lá. Alguém tá me perguntando aqui, Dage, eu fiz a portabilidade do meu consignado e ao invés de diminuir, aumentou. O que acontece, lindona? Muito provavelmente você cometeu o erro número 2, tá? E tá tudo bem, a gente tá aqui para resolver. O erro número 2 é negociar sem saber negociar. Então, assim, hoje, né, foi muito engraçado o episódio com o Banco Amarelinho, né? A gente tá lá brigando, fazendo as técnicas de negociação para baixar o juro de um consignado. O Banco do Brasil fala que só tem como fazer a portabilidade com 3 mil de troco. Eu falei, o quê? Você não tem vergonha nessa sua cara, não? E até parecia que ia ficar melhor. Até parecia, menina. Eles quase até me enganaram. E eles fundamentaram tão bem a explicação, porque é muito melhor do que a gente diminuir a tua parcela, é você pegar um troco, e aí você pode continuar se endividando e pagando juro pra gente, porque a gente gosta muito de você. Aí eu olhei pra cara assim e falei assim, não. Vocês estão achando o quê? Agora, nessa altura do campeonato, vocês querem me fazer de trouxa? Não. Então, é preciso saber ler os documentos, né? Então, assim, algo que eu falo muito o erro número 2, que é você ir negociar sem negociar. Eu não sei vocês, tá? Mas quando eu vou fazer alguma coisa de médico, eu me sinto uma burra, porque eu não entendo nada daqueles termos que eles falam, né? E o que acontece? Várias vezes no banco, eu percebia que as pessoas não entendiam. Eu percebia que elas não entendiam, elas passavam o dedo assim, aí elas viam o valor lá, não, tá bom, pode assinar. E elas tinham vergonha de perguntar. Eu sempre tinha o hábito de falar assim, você entendeu mesmo? Se quiser eu te explico de novo, mas eles ficavam com vergonha. O segredo para negociar é exatamente você vai ter que aprender a ler os documentos, porque o passo número 2, que é ir negociar sem saber como, nós vamos falar mais na aula 2, nós vamos falar mais da aula 3. Você acha que uma grávida, né? Imagina só, eu adoro esse exemplo que meu mentor dá. Imagina só comigo. Se eu pegar 9 mulheres, eu consigo, né? Se eu pegar 9 mulheres e colocar assim para elas ter filho mais rápido, elas vão ter filho? Não, né? Porque se eu tiver 9 mulheres, elas vão demorar 9 meses. Respira, que nós estamos só na aula 1. Quer entender o que a gente não faz, quer se empoderar, quer entender que até aqui a gente fez errado, mas que a gente pode fazer diferente. Então, você que me perguntou que eu não falo o segredo, que eu não conto, que eu estou escondendo ouro, cadê seu exercício? Tá feito seu exercício? Faz ele lá bonitinho na aula 2, nós vamos pegar, arrematar as outras coisas, na aula 3 nós vamos arrematar o negócio e vamos para frente, tá? Como negociar o cheque especial da CEF? Sou funcionário ou funcionária pública, bora lá, tá? Cheque especial. Cheque especial, nós vamos falar bem na aula 3 sobre os grupos de dívida, tá? Mas cheque especial, ela vai entrar na dívida que é uma dívida sem garantia. Olha só o que o banco fez com você. Ele fez o seguinte, ele foi lá, tá? Ele colocou o dinheiro na sua conta. É tipo, meu pai fez isso uma vez quando eu era criança. Colocou R$100 assim pra gente, falou pra gente gastar o que a gente quiser, né? O que você acha que a gente fez, né? A gente gastou o dinheiro num dia. Né? Então, assim, quando você coloca lá, eles colocam o dinheiro na sua conta e deixam você usar. Quando você pega esse cheque especial, é o erro número 1. Lembra da aula 1? O erro número 1, pegar empréstimo para pagar dívida, porque esse empréstimo agora você começa a pagar o juro todo mês. Então, a dívida do cheque especial, você vai negociar utilizando o que eu vou te falar na aula 3.
tá? Então, na aula 3 nós vamos falar mais sobre isso, mas a dívida do cheque especial, lembra que eu falei que eu tenho uma hierarquia de dificuldade? A dívida do cheque especial é relativamente fácil e vocês vão ver um caso na aula 2 de uma dívida que foi paga de 5 mil por R$ 400. Então, assim, a dívida do cheque especial, mesmo você sendo funcionário público, mesmo que a sua conta salário esteja lá na Caixa Econômica, é possível pagar por um valor até 3 vezes menor. Hoje ainda eu estava olhando uma negociação de cartão de crédito com a Caixa que tá show de bola. Por quê? Foi feito o processo proativo. E para te ajudar, vou te dar uma dica. Pega os extratos, tá? Pega os extratos dessa conta dos últimos 12 meses e deixa guardadinho aí, tá bom? Dágio, o que vejo mais aqui é a ansiedade. A ansiedade é normal, tá? E assim, ó, a Dágio, eu sempre falo pra vocês, né? Às vezes a gente que ensina, às vezes a gente esquece, né? E eu não esqueço, eu lembro sempre que eu falo com vocês, né? A ansiedade que a gente tem de querer acabar com a dívida, de querer acabar com a dívida, de querer acabar com a dívida, e vocês estão aqui para isso, né? Talvez uma das perguntas mais, assim, frequentes que eu recebo, e comentário também, é eu não sei por onde começar. Então, assim, ó, para você começar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, o que você vai ter que fazer é entender quais são as dívidas que você tem. Então, se vocês perceberem lá no material, eu separei empréstimos e financiamentos, cartões, cheque especial. A gente pegou já ali e colocou as dívidas em ordem, para que você possa atacar cada dívida. Teve uma atividade que eu amei receber, que foi uma pessoa que colocou 4 cartões, que a soma das faturas, eu até postei nos stories, a soma das faturas dava o valor do salário. E aí vocês que estão me perguntando aqui, né, como pagar o cartão? A primeira coisa que essa pessoa descobriu é que ela não consegue sair da dívida porque o valor das faturas é o valor do salário dela. O nome disso é superendividamento. Todos vocês que estão me perguntando de cartão de crédito aqui no Instagram, escuta o que a Dade está falando. O cartão de crédito, né, é um dos responsáveis por uma coisa chamada superendividamento, que é quando o banco, por livre e espontânea vontade, vai lá e te empresta mais dinheiro do que você dá conta de pagar. E aí você começa a se enrolar e aí você não consegue mais sair. Aí o que você faz? Erro número 2, vai negociar sem saber como negociar. Parcela a fatura, paga o mínimo. Então, assim, a dívida do cartão de crédito, ela tá junto no grupo da dívida do cheque especial e do empréstimo. São dívidas relativamente mais simples de negociar, mas que precisa da guerra rápida e intensa contra as dívidas, porque o banco nunca vai querer perder. Então, assim, não adianta você passar a mão no telefone e falar assim: oi, assisti a aula daquela maluquinha do YouTube, eu quero pagar meu cartão por um valor até 3 vezes menor. Você vai ouvir, não tá tendo essa opção, senhora. Quem escreveu para mim que tá com vergonha e desespero, né? Vergonha e desespero. A gente deixou isso lá na aula 1, tá? E lembra que ontem, na revisão da aula 1, eu fiz um exercício junto com vocês, que é você respirar e falar: todos os recursos que eu preciso estão em mim agora. Então, você tem todos os recursos para negociar e você está pegando mais recursos aqui de conhecimento para você continuar negociando, tá? O banco disse que não pode negociar comigo por estar averbado. Carla, eu não sei exatamente o que é essa averbação, mas lembra do erro número 2? Tá? Eu quero te lembrar aqui, porque eu tenho vou compartilhar com você uma regrinha que eu tenho com os meus alunos, e que você vai entender bem a fundo na aula de amanhã. Olha só, a gente tem uma regra aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida, que a gente não usa 2 palavras. A gente não usa a palavra o banco e o gerente. Lose, diz aí que se não é verdade. Que nós não usamos, fala assim, é verdade ou não é verdade. Que a gente não usa essas 2 palavrinhas aqui. Existem 2 palavrinhas aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida com os meus alunos que são proibidas. E as 2 são essa: o banco ou gerente. Porque dentro do que eu ensino, eu falo sempre que tudo que você ouvir do gerente, eu falei isso lá na aula 1, tá? Eu falei, o gerente, ele não tem poder de fazer as coisas que você pede para ele. Como é que eu sei isso? Eu fui 8 anos gerente. Eu chegava assim, e eu vou contar uma coisa para você. Um dos assédios que eu sofri dentro do banco, assédio moral, foi retaliação do gerente geral da minha agência, porque ele não ia com a minha cara e ele não aprovava as taxas que eu pedia. Então, eu tinha mudado de banco, eu tinha vários clientes que vieram comigo e esse gerente, filho de uma Margarida, toda vez que eu pedia uma taxa para ele não aprovava. Então, olha que louco, eu era gerente de investimento do Santander Select com a Ambima 20.
que significa que eu atendia milionário, tá? Eu não tinha direito de pagar um CDI. Eu não tinha direito, o cara chegava com 1 milhão para eu investir, eu não tinha autorização para fazer. Então, assim, gerente, ele é uma pessoa que ele vive no cabo de guerra. Eu falo que o gerente é o mais coitado da história. Às vezes o povo acha que eu falo mal de gerente de banco. Gente, eu não falo mal de gerente de banco. Gerente é um funcionário. Ele não tem senha. Ele não tem como aprovar as coisas para você. Então, respondendo a tua pergunta, tudo que você escuta da boca do gerente, nem sempre é o que é de fato. Você vai ter que aprender, e nós vamos falar sobre isso na aula 2, nós vamos falar sobre isso na aula 3. Você vai ter que aprender a lidar com as outras coisas. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que aprender a negociar do jeito certo. Por isso que você fez o levantamento das dívidas. Pergunta: posso fazer a portabilidade da conta salário para outro banco mesmo tendo dívida ativa? Vamos lá. Ó, a Lose, minha aluna, já te respondeu. Pode. Portabilidade de salário é um direito seu, tá? Eu fiz acordo com o Santander, mas o juro está muito alto. Você vai entender na aula 3 mais o que fazer, tá? Vamos lá. Temos um consignado com o bebê, queria reduzir o valor do juro e da parcela. Pedi para minha gerente, olha lá, Pedi para minha gerente, ela disse que não está tendo essa opção, senhora. Tem como refazer? Seria levar para outro banco, esperar outra proposta? Será que é assim mesmo? Ó, você que está me perguntando sobre o Banco do Brasil. Você fez o exercício da aula 1, que foi pegar quanto você pegou, quanto você já pagou, quanto falta pagar? Isso é primordial para você. Seu segundo passo é pegar uma coisinha que chama documento de evolução da dívida. Eu não coloquei isso na aula 1 para vocês não ficarem doidos, tá? Porque num primeiro momento, você só precisa mesmo das parcelas para você tomar consciência do valor do juro, quanto que você está pagando, tá? E aí o que acontece? Como é consignado, igual eu estava falando para o Júnior, você vai ter que verificar quais são os bancos que têm convênio para você conseguir começar a cotar uma taxa melhor. Só que, qual que é o problema dessa parada, né? Quando a gente fala do segundo erro, que é ir no banco sem negociar, se você não tiver com uma estrutura de documentos, tem que preparar uma pasta de documento, você tem que organizar a sua renda, você tem que saber como é que está o seu cadastro nos órgãos. Não adianta, imagina se, ó, eu vou brincar aqui, ô Marcelo, você tá ao vivo, né? Vou brincar com vocês aqui, o Marcelo, meu sócio, tá ao vivo aí, né? O que acontece? Hoje a gente foi fazer uma reunião de manhã, você não passou maquiagem ainda, né? Falei, não passei a maquiagem, eu tô chegando à conclusão que não é uma boa negociar sem maquiagem. Que é isso, ó, é uma brincadeira isso, tá? Mas quando você vai negociar sem estar preparada por dentro e por fora, você chega muito murchinha no banco. Eu sempre falo, faço uma encenação aqui, que é assim, quando você vai para conseguir um juro melhor, você não chega assim, então, eu queria ver aqui com você se tem como abaixar o juro. Isso o gerente vai olhar para você e vai falar assim, tá tendo essa opção. Então, é preciso um preparo, tá? É preciso um preparo muito grande para você ir à luta por um juro menor. E por isso que ao longo dessa semana, eu tenho feito isso, de empoderar vocês com informação. Porque não adianta eu dizer para você, tem como, e você chegar lá não saber falar do jeito certo, não saber quais são os seus direitos. Então, quando eu falo para vocês que não precisa pagar por A ou por B, é para você saber, eu não preciso pagar por isso. Vocês, na próxima vez que um gerente falar assim, e aconteceu uma coisa muito engraçada, né, que eu estava conversando com a Roseli, e ela estava me contando quanto que os gerentes do Bradesco ficaram putos com ela, porque ela começou a ajudar o marido dela lá a fazer as coisas, ela não tem como cancelar. Ela olhou assim e falou, então quer dizer que a resolução 3919 do Bacen serve para todo mundo, menos para o meu marido? Eu fico imaginando quanto que ela chegou empoderada no banco, né? E aí, então, né? E aí foi até a gerente foi até grossa com o marido dela ficou puto porque a mulher tratou ele mal, e por isso, porque agora ela tá empoderada, ela sabe, e assim, ela tinha convicção, a gerente falou, vai descontar direto do holerite dele a cesta de serviço. Olha bem pra cara dela. Vamos lá. Dage, você faz consultoria para... Ótima pergunta. Vou responder. Dage, você faz consultoria. Turma, eu recebo, acho que essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo e eu acho muito legal responder isso para vocês, tá? Primeiro ponto, né? Se você tá aqui no meu perfil, em qualquer rede social, e você não tem dívida, eu sempre falo para a pessoa, você tá no perfil errado. Né? Eu falo assim, ó, a Dage é a pessoa que ajuda a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, hoje mesmo eu falei com uma mocinha que me chamou, né? Você faz consultoria? Eu falei assim, você tá com dívida? É a primeira pergunta que eu faço, né? Aí ela, não tenho dívida. Eu falei, não, então tchau.
tchau, indiquei para ela uns 3 perfis, falei, tchau, aqui não é seu lugar não. E aí ela falou, ela ficou assustada, ela falou, nossa, você é muito ética. Eu falei, sou, porque se eu pegar uma pessoa que não tem dívida, ela vai ver um monte de coisa sobre dívida e sendo que ela tá indo para um outro nível, começando a fazer plano para o futuro, enfim, outras coisas, né? E aí eu falei para ela isso. Então eu quero que você pense o seguinte, você tem dívida. Dívida é um negócio complexo. É um negócio que tem assim, tem que ter cada dívida, você viu lá o levantamento, tem as coisinhas. Então imagina só, se em uma sessão única, um consultor financeiro vai conseguir fazer tudo que precisa ser feito. Então, assim, ó, consultoria é algo que é indicado para uma pessoa que está indo investir, uma pessoa que está indo para outro caminho, uma consultoria individual. Porque uma pessoa que tem dívida, pagar 500, R$ 1.000 para um consultor financeiro, né? E não vai resolver numa sessão única. Imagina só se eu tivesse a injeção da educação financeira, né? Se viesse no meu consultório, eu fosse lá e colocasse uma injeção em você. Então, não, a DAGE não faz consultoria, porque a consultoria não vai resolver o problema numa sessão só. Então, assim, o que eu tenho é um programa de acompanhamento, mas esse não é o foco dessa live. Mas eu não faço consultoria individual, porque uma pessoa que tem dívida não deve pegar o dinheiro dela, que ela precisa, né? Fazer várias coisas e falar, vou pagar uma sessão única. E aí, você vai precisar voltar depois, aí você vai ter que pagar outra sessão. Aí você vai precisar voltar, você vai pagar outra sessão. Então, assim, o processo para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor não vai ser um ato único, vai ser um processo. Então, assim, o que a gente faz aqui é fazer isso mais rápido. É você não precisar ficar 2 anos ou 4 anos como eu fiquei, tá bom? É legal, a Mônica tá fazendo um comentário aqui que é focar, né, colocar o foco no empoderamento. Eu falo assim, ó, nem tudo nem nada, né? Eu acho assim, não é nem só empoderamento, nem só a dívida. Você vai ter que fazer as duas coisas juntas. Mas é importante que você se abasteça de informação, tenha um caminho certo para seguir. Eu acho que isso, tenho certeza, né? Que é a coisa mais importante. Você não ficar pescando aqui, pescando ali, pescando aqui, pescando ali, eu vou fazer aqui, vou fazer ali, vou fazer aqui, vou fazer ali, e parar assim, tá, vamos lá, o que eu preciso fazer? Qual que é meu próximo passo? Então, assim, ó, só para situar vocês, e eu tô fazendo muito isso aqui nessa live, vamos situar. Nós começamos uma jornada juntos no dia 16 de novembro. Foi a nossa jornada com o exato passo a passo para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Assistir a aula 1. Depois que você assistir a aula 1, tem um botão azul lá, você entra na comunidade, faz a sua atividade. A atividade é você olhar os seus empréstimos e falar, opa, eu peguei 10 mil, eu já paguei 12 vezes de 500 e falta pagar 24 vezes de 500. E aí eu faço isso para casa, para o carro, para o consignado, para tudo que é empréstimo, para o parcelamento da loja, para tudo. Depois eu vou para o cartão, depois eu vou para o limite. E o cartão, eu perguntei lá, em média, quanto você tem usado? Em média, quanto que você está usando do cheque especial? Pronto, tomou consciência. Ali, a galera que fez a atividade, né, tomou noção do tamanho da dívida. Se eu tenho dívida com a agiota, coloco lá. Então, assim, lá tem para colocar bonitinho, tá? Tudo certinho, para que você, fazendo isso, eu já deixei ali uma lista de coisas que você não é obrigado a pagar, para você já se preparando ali para a aula 2, para que na aula 2, agora, com o seu levantamento na mão, você vá para o seu próximo passo. Então, eu estou literalmente situando vocês. Quem assiste minhas aulas com mais frequência, sabe que a cada aula eu estou falando de um tema. Agora, nós estamos aqui para que nós façamos o processo juntos, o exato passo a passo. Então, se você não viu a aula 1, se você não fez atividade, problema. Serasa Limpa Nome é uma boa? Serasa Limpa Nome é uma boa. Vamos lá. O Serasa é uma empresa privada, né? O Serasa é uma empresa privada, talvez, eu sempre falo, né, que eu tomo cuidado para não falar besteira, né? Mas o Serasa é uma empresa que tem lá, é um órgão de proteção ao crédito, ele é responsável por abastecer as instituições financeiras das informações, tá? Do crédito daquela pessoa. O Serasa Limpa Nome, se você vê um acordo lá, você já deve ter visto, inclusive eu postei aqui, o acordo lá não é ruim. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Às vezes, acontecem erros, acontecem falhas que colocam dívidas lá que não são suas.
Então, assim, ó, a gente toma muito cuidado com isso. Você tem que saber se aquela dívida é sua mesmo. Então, porque às vezes acontecem erros, né? E, ó, vou falar, quantidade de gente que eu já vi pagando dívida que não era dela, menina do céu. A pessoa simplesmente vê um acordo lá e paga. Principalmente aqueles lá que são antigos. Ah, porque você tá devendo uma net aqui de 1999 bolinha. A pessoa vai lá, gera o boleto e paga. Então, assim, é muito importante você se informar a respeito da sua dívida. Tem uma aluna minha, a Ivete, que ela tava com um negócio da TIM enorme lá no Serasa Limpa Nome. Ai, que legal, uma dívida de 900 e pouco por 90. Aí eu falei, essa dívida é sua? Ela falou, mas idade, nunca tive TIM. Falei, vamos lá fazer o passo a passo que eu ensino bonitinho. Tiraram do nome dela, a dívida não era dela, foi registrada errado. Vale a pena pagar as últimas parcelas do empréstimo? Que pergunta boa, Nani. Ótima pergunta, né? Hoje uma pessoa comentou lá no Telegram que ela pagou de trás para frente, né? Vamos lá. Vamos lá pensar. Pagar de trás para frente. O que significa isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu vou ter um desconto? Não tem esse negócio de desconto. O que acontece é que você tem uma tabela de juros, onde os maiores juros estão no começo e os juros lá para o final vai diminuindo, porque o banco não é bobo, né? As primeiras parcelas você paga só juro. É só você parar para pensar, olhar um exercício lá na comunidade e você vê que a pessoa pegou 10 mil emprestado, já pagou 10 e está devendo 10. Porque ela pagou só juro, né? Que é no começo. Então, pagar de trás para frente é uma coisa que é recomendada depois que você já se organizou a vida financeira inteira. Depois que você organizou sua vida financeira toda, aí você pode cogitar pagar de trás para frente se for interessante. Aí você pode olhar o documento de evolução da dívida e ver como é que está a estrutura dessas parcelas para você ver, compensa ou não compensa. O documento de evolução da dívida, ele tem o descritivo das parcelas. Então, você vai saber se você está pagando com desconto, né? Se você está pagando um desconto ou se você está só pagando mesmo o valor da dívida certinho. Eu, da GL, já fiz uma aula onde eu mostrei que eu paguei meu carro errado. Que eu rasguei dinheiro assim, ó, achando que estava super abafando, pagando com desconto, não tinha nem R$100 de desconto. E não existe desconto, tá? É antecipação da parcela, não é desconta, tá? Não é desconto, tá? Queria saber sobre bancos digitais. Tem um bom troco na portabilidade? Gente, ô Renata, me salva, Renata. Para que você está querendo troco, Renata? Para que você está querendo troco, Renata? Quando você faz um empréstimo com troco, uma portabilidade com troco, você aumenta a sua dívida, princesa linda do meu coração. Então, assim, ó, respondendo a sua pergunta, os bancos digitais, inclusive no aquecimento da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu fiz uma live sobre isso, né? Uma aula sobre isso, né? Os bancos digitais são, sim, aliados, tá? Na hora de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Utilizo com bastante frequência. Hoje nós estávamos com uma negociação entre um banco digital e um bancão, mas isso é relativo, porque vai depender do seu convênio, se o convênio que você tem lá no banco digital X ou Y, porque tem vários também, né? Não tem só o Inter. O Inter eu falo mais dele porque ele está muito presente no meu dia a dia com os meus alunos, mas existem outros também, tá? O próprio Olé não é um banco digital, mas é uma financeira do Santander e tal. Então, assim, vai depender disso. E o que acontece? Existe uma pegadinha muito grande aí nessa questão de portabilidade com troco. É preciso estar muito atento aos documentos. A galera só assina e não faz a conta de que aquela coisa que você está fazendo está multiplicando a dívida. Então, hoje foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O Banco do Brasil veio com essa historinha. Ai, porque é muito melhor para você com troco, porque a parcela foi fazer a conta, né? Olha só. Não, e detalhe, no custo efetivo total, que é o documento que o cliente assina, não era o custo efetivo total, era um comprovante de transação. Então, assim, ó, a grande questão é que, Renata, falando com muito amor para você, tá? Eu espero de verdade que você tenha assistido a aula 1, tá? O erro número 1 que o endividado comete na tentativa de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, que na verdade impede ele, é achar que o que ele precisa é de mais dinheiro. Quero te dizer profundamente que o dinheiro que você
precisa já está com você. Está escondido atrás das coisas que você não precisa pagar, dos juros que você já assumiu por ter essa ideia de que pegar mais dinheiro é o que vai te ajudar. O foco que você está olhando para o dinheiro, você quer mais dinheiro. E ao fazer isso, cada vez que você pega um troco, você não resolve o real problema. É como se você tivesse uma espada fincada no seu fígado e você estivesse preocupando com um cisco no seu olho. Imagina só que tem uma espada enfiada no seu fígado, que é esse consignado aí, de 90 e lá vai cacetada parcela, e você tá preocupada com o cisco do seu olho. Agora eu não tenho isso, como saber tudo da sua vida. Eu entendo esse desafio, esse ano que foi desafiador para todos nós, mas o troco do empréstimo, que é você pegar ali, diminuir o juro e pegar mais dinheiro, aumenta a sua dívida. Normalmente, em alguns casos, tá? O banco fala que tá fazendo portabilidade, mas ele faz renovação, coloca IOF, coloca seguro, e aí você fica na bola de neve da dívida e não sai nunca, tá? Então eu quero te dizer, não cometa o erro número 1. Quando a conta não fecha, você ir atrás de mais dinheiro para pagar as dívidas, tá bom? Se já cometeu alguma vez, como tem gente que falou, tá tudo bem. Agora você vai saber que pode fazer diferente, tá? Dagi, tem o financiamento de casa na Caixa e eu percebi essas taxas. Me esclarece se for possível. Taxa de administração, ótima pergunta, tá? Marivaldo, o financiamento imobiliário, ele tem taxas que são obrigatórias. Tanto que eu vou falar dele na aula 2, tá? O que acontece? Dentro do financiamento imobiliário, você vai ter 5 coisas que vão fazer a sua parcela. Primeiro, você tem o valor principal, que é o valor da casa. Depois, você tem o valor do juro, tá? Que é o valor do juro mensal que você paga. Depois você tem a taxa de administração. Depois você tem o seguro de vida, que é obrigatório na casa, para que se você morrer, a casa seja paga. E você tem também o seguro da casa, para que se a casa pegar fogo, o banco não fique sem receber. O importante é você entender que nessas 5 coisas o banco sempre está ganhando, né? Mas todas essas 5 são obrigatórias. O que não é obrigatório, e eu vou falar disso bastante na aula 2. Cesta de serviço, previdência junto com o negócio da casa, cheque especial, cartão de crédito. Agora, essas 5 coisas que eu te falei são obrigatórias sim, tá? Que é a parcela, que é você pagar a casa, mais a amortização, o juro, taxa de administração, seguro de morte, seguro do bem. Tá? Essas 5 coisas que fazem parte do crédito imobiliário. Se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, tem uma aula do meu YouTube que chama Alugar ou Comprar, alguma coisa assim, onde eu explico mais o financiamento ali da casa, tá? Tem uma pergunta aqui que é se eu concordo em financiar o carro por aplicativo, para trabalhar de aplicativo, tem que fazer conta, tá? Uma aluna minha, foi a Lose, né? Ela, para comprar, ela compensou. Quero pagar um consignado porque preciso financiar um caminhão. É isso, né? Também caminhão. Como devo negociar? Depende, você vai ter que fazer o levantamento, conforme a gente fez na aula, para você entender em que pé que ele está. Uma coisa não é relacionada com a outra, acho que você está misturando as duas coisas. O financiamento de caminhão é financiamento de caminhão, o financiamento de consignado é consignado. A Melvieira está perguntando se precisa manter a conta. Lê o seu contrato, Mel, para ver se precisa ter conta corrente na Caixa. Existem os contratos que dizem que você precisa ter conta, e a conta você tem que manter. A cesta de serviço, não. Tem uma equipe que você paga X e seu score aumenta. Não vou dizer que é golpe, né? Mas não existe serviço que você paga para aumentar o score, tá? Isso não é verdade. Fiz um empréstimo no cartão, como posso negociar para pagar? Se você fez um empréstimo no cartão, você fez um empréstimo. O cartão é só a forma de pagamento. Ele vai entrar lá naquele levantamento lá que a gente fez na aula 1, ele vai entrar como empréstimo, tá? Você vai negociar ele como você negociaria qualquer dívida desse grupo, que são as dívidas sem garantia, tá? E também dá para pagar por um valor até 3 vezes menor. Meu esposo está devendo 7 mil de taxa do Itaú, né? Como resolver? Começa pedindo os extratos, tá? Os extratos bem de quando começou esse problema. É a primeira coisa que você tem que fazer, pegar os documentos dessa dívida, tá? Pode haver penhora de bens. Pode haver penhora de bens se parar de pagar?
Depende do contrato, você tem que ler o contrato, tá? E eu não ensino ninguém a parar de pagar dívida, tá? Importante você cuidar, de prestar atenção nisso, né? É claro que nós temos momentos de negociação que é preciso dar um truco, né? Eu falo que é truco, né? Não sei jogar truco, mas eu acho que todo mundo entrega que é truco, né? Mas eu não ensino a não parar de pagar, porque cada contrato tem uma especificação. Então, lá no teu contrato, tem lá umas cláusulas que diz o que acontece e tal, então é importante você ler. Vamos lá, vou responder mais uma aqui. Dagi, usei o LIS do Itaú com juros, virou quase 28 mil. Tem como resolver, tá, Cris? Continua na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, na aula 3 eu vou falar mais sobre isso. Dagi, tem algumas propostas que ficaram bem atrativas, porém não tem como pagar agora. Rose, o que acontece? Se você recebe a proposta sem ter se preparado para ela, as chances são que você não vai estar pronta para receber ela. Então, se você pode ver os meus relatos que eu coloquei, todo dia está saindo uma história de um aluno. Recomendo que vocês dêem uma olhada, porque eu estou contando sobre o meu olhar, né? Vocês veem sempre os vídeos dos meus alunos nas aulas da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eles comentam lá na comunidade. Hoje a Rose foi lá, a Vi foi lá para falar um pouquinho com vocês, mas a verdade é que eu tenho sempre o meu olhar, né? E sempre que eu olho, eu vejo o quanto a proposta veio, mas eles estavam preparados, né? Tem gente que fala que sorte é a mistura de preparo com oportunidade, né? Então, assim, a sorte chega quando você está preparado para aquilo. Então, não adianta só você ficar procurando uma proposta de negociação. Existe um processo de organização que vai inclusive incluir o que nós vamos trabalhar na aula 2, que é você entender que se você é uma pessoa que acorda cedo, trabalha, se esforça, rala pra caramba, porque são essas pessoas que eu ajudo aqui, pessoas que acordam cedo, deixam seus filhos em casa, deixam seus filhos na escola e vão trabalhar. Cadê o seu dinheiro? Eu sei que você não tem dinheiro, eu sempre tenho uma brincadeira que eu faço aqui no meu Instagram, se você tivesse dinheiro, eu tava aqui te vendendo bolsa, mas não, tô aqui te ajudando a sair da dívida, né? Então, assim, é importante que você se prepare para uma negociação. Todo o processo que eu ensino no Mais Dinheiro Zero Dívida não é um processo reativo, é um processo proativo, onde você vai se preparar para negociar na guerra rápida e intensa contra as dívidas. Então, assim, tá tudo bem se você veio a proposta e você não tem como pagar agora. É que é importante você entender como é que eu faço para aproveitar bem a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida para eu me preparar para uma próxima oportunidade. A aula 2 vai te ajudar bastante, tá? O banco, no financiamento habitacional, o banco tem que fornecer o documento de devolução da dívida? Carmen, eu vou dizer uma coisa para você. A DED, normalmente, do imobiliário tem custo, porque são muitas páginas. Se você pegar um resumo do crédito imobiliário, já é suficiente para você fazer atividade, tá? Lá vai ter o saldo que você financiou, lá vai ter o quanto de parcela que você já pagou e vai ter a quantidade de parcela que você tem para pagar, tá? Posso cancelar uma conta corrente onde tem cheque especial? Depende, tá? Depende. Vamos lá, depende. Você vai ter, para cancelar uma conta, você vai ter que ver as políticas do seu contrato de conta corrente, tá? Vai ter que ler o que está escrito lá. Vamos lá. O banco pode negar a portabilidade? Não, a portabilidade de salário é um direito seu. Vamos lá. A Fabi fez uma pergunta muito boa. Com a baixa da taxa Selic, né? Eu posso conseguir um juro menor? Vou explicar para você de um jeito, Fabi, que você nunca mais vai esquecer. Cola comigo aqui, ó. Imagina assim, ó. Eu não sei se você tem plano de telefonia. Eu vou explicar de plano de telefonia que vai ficar mais fácil ainda para você entender. Quando você tem um juro, os outros bancos, eles estão sabendo que você tem aquele juro. Por quê? Porque hoje as informações são todas divulgadas lá no site do Banco Central. A taxa Selic, sim, é um indicador para os juros abaixarem ou aumentarem. Só que você pode perceber que a taxa Selic baixa e o juro, ó, demora um século para baixar. Qual que é a grande oportunidade que a maioria das pessoas, por cometer o erro 2, que eu falei na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que é não saber negociar e ir tentar negociar do jeito errado, não funciona. E na aula 2 eu vou falar mais sobre isso, mas assim, é você literalmente parar e pensar assim, cara, eu tô pagando juro. Né? Quando você liga lá na TIM e fala assim, então é que a Vivo, né, me ofereceu, eu tô aqui na outra linha aqui com a Vivo e eles me ofereceram um plano de 49, a gente cobre. Claro que não é assim, não quer dizer que toda dívida tem isso, mas assim, a taxa Selic é um índice, mas mais importante do que a taxa Selic é você ser dono e dona do seu dinheiro, como diz a Bianca, minha amiga.
Então, assim, você mandar no seu dinheiro para você saber chegar lá e falar, opa, eu tô pagando juro nessa bagaça, então eu vou procurar o melhor juro para mim, o que é bom para mim. Sabe, galera, quando a gente tem dívida, e eu já tive aí no mesmo lugar, eu já fui um pouco como vocês, já passei pelo que vocês passaram, a gente tende a ficar meio zonzo, meio zureta. A gente acha que... Meio zureta é ótimo. A gente acha que a gente não tem direito a nada. A gente acha que a gente é criminoso, sendo que a gente está pagando juro para o banco. Então, o que acontece com a pessoa que tem dívida é que ela não percebe que ela é cliente. Ela se sente menos cliente do que a outra pessoa. Eu acho muito engraçado que eu trabalhei em banco de alta renda e tinha gente que era quebrado, vivia no cheque especial, mas a pessoa entrava com o nariz lá em cima. E quando você não abria a agência depois do horário para a pessoa, ela falava assim, eu pago juro nessa bagaça para vocês abrirem a porta para mim. Aí eu falo, cara, o cara deve, mas sabe dever, né? O cara sabe dever, vive no cheque especial, mas ele sabe que o banco gosta de quem deve. Então, quando você decide assumir a posição de falar, tenho dívida, tenho, mas eu não sou criminoso, não. Eu também não sou trouxa. Vou pagar pelo valor justo, um valor até 3 vezes menor. Aí você vai pegar esse momento da economia que a taxa Selic está mais baixa, que sim, automaticamente vai ali impactar os empréstimos e você vai conseguir, sim, uma negociação, tá? O banco fornece esse documento de evolução da dívida, tem que ser no banco, tá? Bonita, que me perguntou aqui na comunidade, tem que ser no banco. Dade, como conseguir pagar o cartão consignado? Qual é a melhor opção? Tá, vou falar sobre cartão consignado e sobre agiota. Dívida na Receita Federal, puro sabor. Dívida na Receita Federal tem uma característica própria, tá? Então, assim, você vai ter que ver isso com o seu contador. Não é o... Eu sempre falo que a dívida na Receita Federal, ela tem uma característica específica. Você pode até ver com o seu contador para ele ver um daqueles feirões que acontecem, tá? Mas é possível fazer uma boa negociação, mas ela tem característica diferente. Afinal, o governo também nunca perde, né? Então, assim, é importante você olhar com carinho. Você vai ver, Renata, daqui uns dias que eu vou soltar um caso de uma aluna do cartão consignado. Na aula 2 eu vou falar também sobre esse caso. O que acontece, né? Na guerra rápida e intensa contra as dívidas, o que vai acontecer é que você vai reorganizar com as suas dívidas com o objetivo de tirar o cartão consignado da sua vida. Porque como você fez o consignado, e provavelmente você ouviu uma historinha que ia debitando do seu negócio, uma hora ia acabar e você caiu nessa historinha, nunca acaba, né? Se você não acabar com esse cartão consignado, você vai morrer com ele. Então é importante, a gente coloca o cartão consignado e o crédito CDC salário, são as dívidas que eu coloco no topo para serem resolvidas, tá? A gente vai falar sobre isso mais na aula 3, tá bom? Nós temos 3 pilares fundamentais aí que são importantes para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Nós já colocamos o primeiro, que foi entender que o que te trouxe até aqui não vai fazer você sair. Nós entendemos que você é perfeitamente capaz de resolver e que você não é a sua dívida, né? Você não é a sua dívida, você está com essa dívida e sim, eu sei que tira o sono, porque eu já passei por isso. Né? Algo que eu gosto muito de falar, essa sou eu dando uma carteirada aqui, né? É que eu não sou educadora financeira de livro, né? Eu falo que eu fiz educação financeira depois que eu saí da dívida. Eu fui fazer 2 formações, mas eu não sou educadora financeira de livro, né? Vocês podem ver que de vez em quando eu uso uns termos diferentes. Por quê? Eu falo aqui de guerra rápida e intensa contra as dívidas, porque quando eu estava endividada, eu não tinha uma maluquete que entrava no Instagram para falar para mim como que eu fazia, não. Não tinha maluquete que me dava um material para eu levantar minhas dívidas. Eu acho que eu nunca fiz, assim, na prática, um papel para anotar minas dívidas. Tá maluco, eu não tinha coragem de jeito nenhum. E hoje eu tô aqui fazendo junto com vocês, porque eu entendo que se naquela época eu tivesse feito exatamente esses passos que eu ensino hoje para vocês, eu não tinha demorado 4 anos para sair das dívidas. Então, eu sempre, quando eu dou essa carteirada, tá? É uma carteirada do bem, né? Você não sabe, você sabe com quem você tá falando? Você tá falando com uma pessoa que já foi muito endividada, comeu pão que o diabo amassou, demorou 4 anos para sair das dívidas, perdendo sono, perdendo saúde, perdendo amizade, tomando antidepressivo, fazendo terapia. Ainda tinha que ter dinheiro para fazer terapia, porque eu vivia me arrastando pelos cantos, chorando pelo banheiro. E eu dou risada hoje, galera,
Mas sempre que eu falo, hoje eu estava até falando disso, né? Hoje eu dou risada, porque que adianta, né? Mas de vez em quando eu olho para trás e falo, putz, como seria a minha vida se eu não tivesse decidido sair das dívidas? Então toda dívida tem solução, mas é importante que você faça as coisas na ordem correta. Então assim, a pessoa que tem dívida, e eu não gosto de chamar vocês de endividado, né? É um cuidado que eu tenho, eu não gosto de chamar vocês de endividado. Às vezes eu falo, né, mais brava assim, endividado é assim, né? Mas eu não gosto de chamar vocês de endividado porque isso é uma condenação, né? Mas a pessoa que está com dívida, ela tende a olhar para a dívida, olhar para a dívida, olhar para a dívida está lá. Você deve e você vai pagar. E você vai pagar pelo valor justo, um valor até 3 vezes menor. Um beijo no coração de vocês, força, tá? Força e até o fim.